Começaremos hoje, então, esta série de mensagens da campanha da família 2026. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre bênçãos sobre gerações. E eu quero ler junto com você o Salmo 103, versos 17 e 18. O texto diz assim: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Amém? Meus irmãos, nossa família é sempre algo caro para nós, algo precioso para nós. Todos nós ansiamos ver a nossa família bem, desfrutando de paz, de segurança. Se você parar para avaliar, você verá claramente que a maioria dos seus esforços, do seu trabalho, do seu tempo, gira em torno da manutenção, da preservação, do bem-estar da sua família. Isso é algo especial para nós. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui tem praticado algum tipo de descaso para com a família. A temos como algo especial, algo caro e trabalhamos por elas. Mas nós sabemos também que nós não temos controle sobre as circunstâncias da vida. E aí, por causa disso, nós não conseguimos também oferecer garantias à nossa família. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas garantias nós não conseguimos dar. Não é possível para nós. Obviamente, nós dependemos então daquele que é maior do que nós, o Senhor, para que efetivamente Ele abençoe a nossa família, a nossa descendência, nossos filhos. Nós dependemos do Senhor para isso. Eu quero refletir com vocês sobre algo da palavra de Deus que tem chamado a minha atenção. Eu acredito que a notícia que recebi agora no último mês, da gravidez da minha nora, tem me feito pensar em posteridade. Posteridade. Aqueles que virão, de alguma forma, a partir de nós. Tem me feito refletir mais sobre isso. E pensar sobre como a bênção do Senhor se estende sobre eles, sobre a nossa família. De que modo isso acontece? E então o Salmo 103, que é uma expressão de louvor e de gratidão, ele foi escrito por Davi, e ele louva ao Senhor por múltiplos benefícios. Se você observar os versos 1 e 2, atente para eles aí, por favor. O Davi começa assim: todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. E é um salmo, então, focado nisso, em gratidão ao Senhor por múltiplos benefícios concedidos por Ele. E você vê nesses dois versos, então, que Davi está incentivando a si mesmo, incentivando o próprio coração, o seu íntimo, a, de fato, bendizer ao Senhor
por suas bênçãos, não se esquecer de nenhuma delas. E o Salmo 103, então, ele apresentará ao longo do Salmo uma série de razões pelas quais precisamos bendizer o Senhor. Mas eu quero me deter apenas em uma delas, que são essas que nós vimos nos versos 17 e 18. O amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos. Eu quero focar nisso com você hoje. Davi, ele refletindo a respeito disso, então, nesse verso 17, ele vai falar sobre o amor do Senhor. Dependendo da tradução bíblica que você estiver utilizando, ela pode estar aí a palavra misericórdia do Senhor, mas a ideia mesmo aí é disso, é de bondade, de um amor fiel do Senhor. E ele diz que este amor do Senhor dura de eternidade a eternidade, o que significa que esse amor do Senhor é uma constante. Ele não muda ao longo do tempo. Ele não decai. A gente tem uma dificuldade séria quando a gente pensa em amor da perspectiva humana, porque é possível que você já tenha em algum momento sentido um profundo amor. E esse sentimento, ao longo do tempo, ele pode ter se diluído de um jeito que praticamente acaba. Mas o amor do Senhor não. O amor do Senhor passa-se o tempo, os anos, séculos, gerações passarão, mas o amor do Senhor permanece o mesmo. E Davi está fazendo esse contraste, se você prestar atenção nos versos 15 e 16, com a vida humana e com a vitalidade humana. Nos versos 15 e 16, ele vai dizer que os nossos dias na terra são como capim, como flores do campo, que desabrocham, mas secam e desaparecem como se nunca tivesse existido. Como se nunca tivesse ocorrido. Então, essa fugacidade da vida humana que simplesmente passa, o Senhor é diferente disso, e o salmista então se alegra em saber que o amor do Senhor é esta constante na qual ele pode confiar todos os dias da sua vida e encorajar os que virão a crerem e a confiarem também no amor do Senhor. Nesse verso ainda, 17, ele diz que a justiça do Senhor se estende até os filhos dos filhos. E aí, como eu disse para você, esse negócio de neto me fez começar a pensar nisso. Em como isso se dá. Nós podemos experimentar a bondade e a justiça do Senhor, mas ela se estenderá aos filhos, se estenderá aos filhos dos filhos também, ou seja, a fidelidade de Deus se refletirá sobre gerações da nossa família. Gerará resultados não só para nós aqui hoje, mas resultados que poderão ser sentidos tempos depois de nós partirmos. É algo muito especial isso. Nós podemos ver esse princípio ao longo das histórias que a Bíblia nos traz. Eu queria mostrar algumas passagens para vocês. Olhem comigo, por favor, Gênesis, capítulo 26.
versículo 3, e nós encontramos aqui o Senhor falando com Isaque, filho de Abraão. Olha o versículo 3, Gênesis 26, 3. O Senhor diz a Isaque: habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. É muito interessante isso. O Senhor um dia chama Abraão para uma jornada de fé, de confiança nele, sair da sua terra, da sua parentela, seguir ao Senhor. E depois de Abraão já ter passado, o Senhor volta-se para Isaque e disse assim: assim como seu pai, eu fiz um compromisso com ele. Eu estou dizendo para você que eu estou reafirmando esse compromisso com você. E com os seus descendentes. Reflexos, vejam vocês, de uma caminhada de fé que começou com quem? Abraão. Que começou com Abraão. Vamos ver um outro exemplo, já historicamente, bem depois desse encontro, dessa conversa de Deus com Isaque. Me acompanhe em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. O que nós encontramos aqui? O povo de Israel agora estava já tomando posse, por assim dizer, da terra. E no capítulo 6, versículo 23, Moisés ele está lembrando a história do seu povo. E ele diz assim, então, versículo de número 23, falando sobre o Senhor: ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. Então vejam vocês que aqui nós estamos falando de centenas e centenas de anos. Mas o povo agora estava entrando na terra que Deus havia prometido a quem? Aos antepassados. Aquela caminhada de fé, aquela aliança estava produzindo reflexos na vida daquele povo muito tempo depois ainda. Deixe-me dar um outro exemplo ainda para vocês. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 21. O que nós vamos encontrar aqui? Vocês sabem que a história dos reis em Israel foi uma história difícil, desde que o reino foi dividido. Mas o que nós vamos encontrar agora no capítulo 21 de Crônicas, versículo 7? O texto diz para a gente assim: mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com ele e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. O Senhor preserva ali a linhagem de Davi, o reino de Judá, e o Senhor diz assim: ele havia feito uma aliança com Davi lá atrás. E os seus descendentes estavam colhendo frutos dessa fidelidade de Davi. E a gente começa a pensar sobre isso,
Eu vou apenas mencionar de passagem um outro caso aqui, que é quando Zacarias, o pai de João Batista, lá em Lucas 1, eu não vou ler o texto agora, mas a partir do versículo 67, ele está falando, profetizando acerca da vinda do Messias, e ele fala assim: foi isso que foi prometido lá no passado. Ele percebia que o Cristo que viria era na esteira das bênçãos que haviam percorrido gerações e chegava a seu tempo ali então. Então nós podemos perceber que há uma manifestação de graça, de bondade, de amor do Senhor que perdurará para além do nosso tempo, na vida da nossa família. Mas o texto diz que há, porém, uma condição. Observem aí o Salmo 103 comigo mais uma vez, ainda nos versos 17 e 18. Há uma condição. Embora o amor de Deus seja universal, esta experiência de uma aliança especial, de bênção de Deus, torna-se real, como dizem aí os versos 17 e 18, na vida daqueles que o temem, não é isso? Que guardam sua aliança e obedecem a seus mandamentos. Estas palavras de limitação que aparecem então nesse texto, elas reforçam que não se pode receber as bênçãos dessa aliança por usurpação, sem honrar a aliança que se tem com o Senhor. Essas promessas, olha, o reflexo disso sobre as nossas gerações tem tudo a ver com a nossa disposição de temer o Senhor, de sermos fiéis, de guardarmos a aliança, obedecermos os seus mandamentos. Não significa perfeição da nossa parte. Se você olhar para o verso 14 aí do Salmo 103, ele está dizendo que Deus sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos pó. E o amor de Deus, ele supera limitações humanas e ele garante proteção e fidelidade para nós e para a nossa descendência, porque estamos em aliança com Ele. E reconhecendo e vivendo essa aliança com Ele. Vale a pena nós dizermos também que esta bênção sobre as gerações não significa aprovação, não é sobre salvação, mas é sobre cuidado e bondade de Deus sobre as futuras gerações. Para ser salva, cada geração precisará entrar em aliança com Deus pessoalmente. E cabe à geração presente ensinar a geração seguinte sobre o amor e o temor ao Senhor. Me acompanhem, por gentileza, ao Salmo 78, versículos 4 a 7, que dizem assim: não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto,
Cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer dos seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Vejam só, ele diz nesse verso 4, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, ou seja, não deixaremos de transmiti-la, não negligenciaremos isso. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor. Ele deu sua lei e ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. O compromisso, o dever desta geração ou da geração presente é ensinar a gerações que virão a respeito da lei do Senhor. Para quê? Para que a geração seguinte conhecesse esta aliança. E ela, por sua vez, ensinará a seus filhos. Cada geração precisa reconhecer esta aliança e pôr a sua esperança no Senhor. E assim desfrutarão da bênção do Senhor na sua própria experiência também. Quando o conhecimento de Deus se perde de uma geração para outra, é algo muito triste. Se você olhar para a história do povo de Israel, você vê que isso aconteceu. Todo o sistema de vida baseado no temor do Senhor foi se diluindo e se perdendo no tempo. E aí o caos começa a prevalecer. A entropia toma conta. E tudo que parecia estar em ordem entra num processo de desordem. Dá uma olhada no que é dito para nós sobre o que aconteceu no tempo dos juízes. Olha o capítulo 2 do livro de Juízes, versículos 10 a 12. O texto diz assim: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Esse daqui é um exemplo de quando esse conhecimento de Deus se perde. Aquela primeira geração que conheceu o Senhor, viu os feitos do Senhor, morreu. Esta nova geração não teve as mesmas experiências com Deus. E com isso, abandonaram o Senhor, Deus dos seus antepassados, e passaram a servir a outros deuses. O período dos juízes foi um dos períodos mais sombrios da história do povo de Israel. O Salmo 78, ele parece ter sido escrito logo depois desse período. A monarquia já estava estabelecida em Israel, mas ainda se via muito reflexo desse período triste. Mas é por isso que a gente vê nesse Salmo 78 esta preocupação de ensinar a próxima geração acerca do temor do Senhor. Ensinar a nova geração a amar a Deus. Meus irmãos, quando a gente olha para
uma passagem como esta, a gente começa a refletir sobre as nossas próprias atitudes hoje. E como as nossas atitudes se refletirão. Uma das coisas que considero reconfortante nesse texto vem de pensar que nós podemos entregar nas mãos de Deus as gerações futuras da nossa família. Nós podemos entregar nas mãos de Deus. Porque o que nós vimos aqui nesse Salmo 103 é que se nós formos fiéis, honrarmos ao Senhor, o Senhor tratará com bondade e misericórdia as futuras gerações da nossa família, por causa do relacionamento que nós temos com Ele hoje. Mais uma vez eu disse para vocês, isso não está falando sobre salvação. Mas o Senhor concederá graça. E nós poderemos ver a boa mão de Deus agindo na vida da nossa família. Ainda que diga assim, eu estou fazendo isso com você hoje, mas é por conta da oração, do relacionamento lá, que seu pai, sua mãe, sua avó tiveram comigo. Eu não sei se você consegue olhar para isso e falar assim, a minha vida foi alcançada, mas foi alcançada na esteira de alguém que andou com Deus primeiro. É muito especial isso. Que você possa ser para a sua família esta pessoa. Eu vou voltar lá ao livro de Gênesis e eu estou concluindo. Gênesis capítulo 26. Naquela conversa do Senhor com Isaac, mas agora eu quero olhar o versículo 24. Ele diz assim, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse, olha essa expressão do Senhor, tá? Eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Preste atenção. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Eu gosto de uma tradução bíblica, não sei se você está usando ela aí, mas que diz assim, por amor de meu servo Abraão. Eu acho muito interessante, eu não sei se você pensou nisso já. Eu espero sinceramente que um dia o Senhor mesmo possa se dirigir ao coração de algum filho ou neto e dizer, quem sabe para ele assim, eu sou o Deus do seu avô André. Tem um lastro, tem uma história, tem uma trajetória. E o Senhor possa dizer, eu estou com você, o abençoarei. E talvez ele possa perguntar assim, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso por mim?
por causa da minha história com o seu antepassado. Nós estamos, eu disse no começo aqui que nós amamos a nossa família, nós queremos o bem da nossa família. Mas eu quero que você saiba que talvez a coisa mais significativa que você poderá fazer com a sua família, por sua família, é caminhar com firmeza em sua aliança com o Senhor hoje. Caminhar com firmeza na sua aliança com o Senhor hoje. Deixando um rastro de fé, que servirá como testemunho da grandeza de Deus para a sua família. E deixar que Deus cumpra então a bondade dele, num tempo muito posterior ao nosso. E que os reflexos da nossa caminhada hoje se reflitam na vida das futuras gerações. Para o bem da sua família, caminhe firme com o seu Deus hoje. Essa história não ficará esquecida pelo Senhor. Não ficará esquecida pelo Senhor. E quem sabe lá na frente essas gerações futuras poderão vir a temer o Senhor também, acompanhando esse rastro. Feche seus olhos, vamos orar.